Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, e hoje nós estamos na TV Justiça no programa Saber Direito Responde com os alunos Gabriela, José e Flávia. E hoje nós vamos responder as perguntas dos nossos alunos sobre todas as dúvidas que aconteceram durante essa semana no nosso curso de Improbidade Administrativa e Processo Civil. Hoje é o dia de esclarecimento de dúvidas. Vamos lá? Gabriela, qual é a sua dúvida? Professor, a minha dúvida é, por quais motivos pode-se sofrer uma improbidade administrativa? Ótima pergunta. Há uma preocupação muito grande de todas as pessoas a respeito do que é improbidade e também como pode ser sujeito da improbidade, ou seja, quem pode praticar, como isso acontece. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, diz que se um agente público praticar um ato de improbidade de enriquecimento ilícito ou de causar prejuízo para a administração pública, ou ainda descumprir princípios aplicados à administração pública, poderá ter praticado um ato de improbidade administrativa. E esse ato deve ser doloso ou culposo, ou seja, ele tem que apresentar o interesse em prejudicar a administração de alguma forma, ou por culpa, causando prejuízo. José, e a sua pergunta? Professor, o presidente da República, no exercício do mandato, pode sofrer uma ação por improbidade administrativa? Excelente. Esse é um questionamento muito pontual, enfrentado por tribunais, pela doutrina e por quem está estudando o curso de Direito. O presidente da República pode praticar um ato de improbidade administrativa? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm um entendimento comum, firme, pacífico nesse ponto. O presidente da República não pode praticar atos de improbidade administrativa enquanto estiver no exercício do seu mandato. E vocês sabem por que não pode? Porque para o presidente da República, assim como para ministros de Estado, existe a possibilidade do crime de responsabilidade administrativa, pela Lei 1079. É por essa lei que o presidente da República deve responder por algum ato que, porventura, se caracterize em improbidade administrativa. Então, isso quer dizer o seguinte, ao invés de responder pela lei de improbidade, ele responderá pelo crime de responsabilidade administrativa. São situações diferentes, com julgamentos diferentes. A improbidade administrativa é julgada por um juiz. O crime de responsabilidade é julgamento no Senado. Flávia, e a sua pergunta? Professor, qualquer violação ao princípio da legalidade é considerada improbidade administrativa? Regra geral, Flávia, nós podemos dizer que qualquer violação ao princípio da legalidade é um ato de improbidade administrativa. Por que é que eu estou falando isso? Porque em direito, por incrível que pareça, a maioria das regras gerais possui uma exceção. E qual seria essa exceção? O princípio da legalidade diz o seguinte: todo agente público tem o dever de agir e comportar-se conforme dispõe a lei. Quando eu falo lei, eu estou falando de normas no sentido genérico. Você pode incluir aí a Constituição, emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, decretos, medidas provisórias, enfim, toda a estrutura normativa prevista no artigo 59 da Constituição da República. Via de regra, qualquer agente público que, porventura, viole o princípio da legalidade, ele está sujeito a responder por um ato de improbidade administrativa. Mas existe uma exceção. Na verdade, não é uma exceção, é um olhar mais cauteloso daquele que promove a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Como todo agente público deve cumprir o princípio da legalidade, ou seja, deve comportar-se conforme a lei determina, existem situações em que o descumprimento da lei não causa prejuízo para a administração, não causa nenhum tipo de enriquecimento ilícito.
Então, discute-se na doutrina, em alguns tribunais também, a possibilidade da aplicação da insignificância em casos de improbidade. Um mero deslize, um esquecimento, uma conduta que não trouxe prejuízo, embora tenha descumprido o princípio da legalidade, pode autorizar a não execução da ação. Então, resumindo, regra geral, descumpriu o princípio da legalidade, improbidade administrativa. Tem exceção para isso? Quando esse descumprimento for insignificante, é possível deixar de agir. Ok? Sanada a dúvida? Então tá bom. Gabriela, tem outra dúvida? Claro, professor. E os agentes públicos honoríficos, eles sofrem improbidade administrativa? Agentes públicos honoríficos. Essa é uma preocupação de todos aqueles que estudam direito administrativo na classificação dos agentes públicos. Vamos resumir a resposta da seguinte maneira. Todo aquele que executa algum tipo de ato público, serviço público, ou foi investido de alguma função pública, representa o Estado de alguma maneira, ele responderá por ato de improbidade administrativa caso pratique um ato previsto no artigo 9º, ou no 10, ou no 11 da Lei 8.429 de 92. E nesse grupo de agentes públicos, nós podemos incluir os agentes públicos honoríficos. Os agentes públicos honoríficos, quando eles atuam, quando eles agem em nome do Estado. Eles representam os interesses do Estado, ainda que transitoriamente. Dessa forma, para eles, também é aplicada a lei de improbidade administrativa. José, qual a sua pergunta? Professor, o foro privilegiado abarcaria a improbidade administrativa, ou seja, um governador que poderia sofrer uma ação por improbidade administrativa, sendo que essa ação tramitaria obrigatoriamente perante o STJ? Vamos lá. Excelente dúvida, e ela envolve um conhecimento de processo e lei de improbidade. O curso dessa semana, ele teve uma característica interessante. Por quê? Interessante, porque a proposta é apresentar a lei de improbidade e a sua relação processual. Nesses dois pontos nós vamos tirar a teoria, o direito material e consegui-lo levar até a prática. O exemplo do nosso colega José, um exemplo, na verdade uma dúvida do nosso colega José, é muito importante. Quem é portador de prerrogativa de foro responde por ato de improbidade administrativa onde ele possui a prerrogativa de foro? Para responder isso, nós precisamos entender o que é prerrogativa de foro. Alguns agentes políticos e alguns agentes públicos no Brasil possuem prerrogativa de foro. Eles respondem perante determinados tribunais por atos criminais que tenham praticado. Um determinado crime, por exemplo. Um governador de estado que praticar um crime, ele responde por esse crime no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, quando praticar um ato de improbidade administrativa, ele responderá na Justiça de primeiro grau. Por que isso, José? Por uma razão simples. Não existe prerrogativa de foro para atos de improbidade administrativa. Nós temos, constitucionalmente falando, a Constituição da República prevê que a prerrogativa de foro é para crimes. Então, o presidente da República tem prerrogativa de foro, o governador também, senadores e deputados, prefeitos, possuem prerrogativa de foro. O único mandatário que não tem prerrogativa de foro, sabe qual é? Vereador. Vereador, se praticar algum crime, responde perante a Justiça de primeiro grau. E todos os demais agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa também responderão em primeiro grau. Não respondem onde possuem prerrogativa de foro. Se fosse possível, o presidente da República praticar um ato de improbidade administrativa, ele responderia em primeiro grau, e não no tribunal onde ele tem prerrogativa de foro, que é no Supremo Tribunal Federal. Flávia, você tem alguma dúvida para nós? Tenho. Eu tenho uma dúvida se um agente da administração pública sofre uma ação de improbidade no caso de omissão?
Interessante isso, né? Será que pelo não agir, um agente público pode ser responsabilizado por um ato de improbidade administrativa? Esse questionamento é muito pertinente. Por quê? Porque o ato de improbidade administrativa, que são 3 tipos, vamos relembrar. Aquele que causa enriquecimento ilícito, aquele que causa prejuízo à administração pública, aquele que descumpre princípios fundamentais. Essas 3 classes de atos de improbidade administrativa podem ser praticados de forma dolosa e culposa, de forma ativa ou omissiva. Vamos detalhar. Dolosa. Regra para você não esquecer mais, Flávia. Todo ato de improbidade administrativa é doloso. Alguns são culposos. Apenas os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade é que podem ser dolosos e culposos. Os do artigo 9º, enriquecimento ilícito, e do artigo 10, descumprimento de princípios, apenas dolosos. Mas as 3 classes, e isso é interessante gravar, José, para você também, Gabriela, as 3 classes podem ser praticadas por uma ação, um comportamento ativo do agente público ou uma omissão. Vou te dar um exemplo simples. O bombeiro, ele tem o dever funcional de agir em situações de perigo. Ele é treinado, qualificado e usa equipamentos para se expor a riscos que nós não precisamos fazer, porque nós não temos treinamento e nem o dever legal de agir em situações de extremo risco. Mas o bombeiro resolveu não agir. Simplesmente ele não quis mergulhar no lago para fazer um resgate porque a água estava fria e a pessoa morreu afogada. Isso causa prejuízo para a administração? Claro que causa. Uma pessoa que falece por omissão do dever legal de um agente público gera o dever do Estado indenizar. Isso é causar prejuízo. Nesse momento, um agente público pode responder por improbidade administrativa em caso de omissão. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um intervalo e no próximo bloco a gente continua respondendo as dúvidas dos nossos alunos. Volto logo e te aguardo aqui. Nós retornamos agora para continuar o Saber Direito Responde e vamos continuar com as dúvidas e questionamentos dos nossos alunos. Gabriela, você tem alguma dúvida para essa parte da nossa aula? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Os agentes privados, ou seja, aqueles que não são públicos, eles sofrem de improbidade administrativa? Pergunta interessante, não é, José? O que você acha, Flávia? Será que particulares podem responder por atos de improbidade administrativa? Esse é um ponto muito interessante. A lei de improbidade administrativa ela foi direcionada para um grupo de pessoas específica. Que pessoas são essas? Agentes públicos. Mas particular não é agente público, exatamente, particular não é agente público. Então o foco da norma é justamente o agente público. Tudo bem? Tranquilos? Eu penso que essa dúvida se elimina. Mas e o particular? Será que o particular responde? O particular responderá por improbidade administrativa sempre que ele se beneficiar diretamente ou indiretamente daquele ato de improbidade praticado por um agente público. Muitas vezes há o que nós chamamos de concurso. Sim, concurso de pessoas, como lá no direito penal. Lá no direito penal a gente estuda muito a questão dos concursos, a concorrência para a prática de um crime. Essa lógica, essa sistemática, pode ser perfeitamente aplicada aqui na improbidade. É perfeitamente possível um concurso de pessoas na prática de um ato de improbidade administrativa. Um agente público e um particular combinam causar prejuízo para a administração. O particular oferece uma vantagem indevida e o agente público facilita a vida do particular, por exemplo, numa licitação. Nesse momento, nós temos agente público
e particular. Mas um detalhe merece ser destacado, e essa é uma anotação de rodapé de livro e que geralmente cai em prova. Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse ponto. Qual é? Posso promover uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa apenas contra o particular? Não. Na ação civil por ato de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, Gabriela, entende a necessidade de colocar no polo passivo, ou seja, colocar como réu na ação o agente público e o particular que se beneficiou. Resumindo, particulares respondem, mas numa ação ele tem que estar em parceria com o agente público. José, vamos enriquecer a nossa aula. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Mestre Rodrigo, eu gostaria de saber se qualquer condenação oriunda de ação por improbidade faz com que um eventual candidato seja barrado pela lei da ficha limpa. Ah, excelente isso. Esse é um ponto da nossa aula que diz respeito sobre o diálogo das fontes. O que é diálogo das fontes, Rodrigo? O diálogo das fontes é quando eu tenho uma norma se comunicando com outra norma. Quando eu tenho um regime jurídico se comunicando com outro regime jurídico. Estamos na seara da improbidade. E o José mencionou a questão eleitoral. Será que esses dois universos de normas podem se complementar e proibir que alguém dispute uma eleição? A legislação eleitoral sofre uma influência muito forte da improbidade administrativa. Na verdade, a legislação eleitoral sofre hoje, por conta da legislação da ficha limpa, influência muito forte de julgamento de colegiados. Então, se alguém for condenado por algum colegiado, seja por ato de improbidade, ou seja por alguma outra ilicitude, confirmado por um colegiado, ainda que não seja o judiciário, por exemplo, Flávia, o Tribunal de Contas da União pode dizer que as contas de determinado prefeito são rejeitadas. Essa confirmação, esse parecer, na verdade, porque ele dá um parecer nesse momento para julgamento pela Câmara de Vereadores, mas basta essa confirmação para que a possibilidade de concorrer a um mandato seja eliminada. Isso é muito importante no Brasil hoje, porque nós temos uma situação em que muitos políticos têm condenações, mas não confirmadas por colegiado, e oportuniza algo que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, e eu dou razão a elas. Como é que fulano de tal condenado se candidatou e ainda foi eleito? É que a lei da ficha limpa exige que, no mínimo, um colegiado confirme. Então, uma condenação de improbidade, por exemplo, confirmada pelo tribunal, é o suficiente para eliminar quaisquer expectativas de uma eleição. Flávia. Professor, com a mudança do Código de Processo Civil, os prazos da Lei 8.429 vão acompanhar o Código de Processo Civil e serem contados em dias úteis ou vão ser contados em dias corridos? Excelente. Excelente questionamento, Flávia. A gente bem sabe, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Nós estudamos durante muito tempo que os prazos processuais corriam livremente, contando inclusive sábados e domingos, e feriados, exceto se o prazo começasse num sábado, num domingo ou no feriado, ou terminasse num sábado, num domingo ou no feriado. A sistemática do Código de 1973, conhecido como Código de Buzaide, dizia o seguinte: prazos correm livremente. Se terminar em feriado, sábado e domingo, eu jogo para o primeiro dia útil. Se começar o prazo em feriado, sábado e domingo, eu começo ele em um dia útil. O novo Código de Processo Civil trouxe algum impacto, alguma influência para a lei de improbidade? Trouxe, como trouxe para todas as demais normas civilistas que contabilizam prazo. O principal impacto é o seguinte: o Código de Processo Civil agora estabelece uma contagem de prazos processuais em dias úteis. Isso quer dizer que nenhum prazo processual iniciará em sábado, domingo e feriado. Nenhum prazo processual terminará em sábados, domingos ou feriados.
Mas isso também quer dizer que os prazos processuais serão contados apenas em dias úteis, de segunda a sexta. Flávia, você pode pensar o seguinte: ah, mas semana passada houve um feriado numa quinta-feira. Então, eu vou contar o prazo processual assim: segunda, terça, quarta. Pulo a quinta-feira e conto a sexta. Teríamos 5 dias úteis, mas por conta do feriado, só 4. Então, se o meu prazo processual é de 15 dias, naquela semana eu só gastei 4. Essa sistemática é aplicada para a improbidade? Sim. Por que ela é aplicada para a improbidade administrativa? Porque a lei de improbidade administrativa é uma norma mista. Ela trata do direito material, a tipificação do ato de improbidade. O que quer dizer isso? Quer dizer o que é o ato de improbidade e quem pode praticá-lo. E, de outro lado, ela traz regras muito resumidas sobre o processo da ação de improbidade administrativa. Mas como ela é resumida, eu preciso de uma norma subsidiária, uma norma de apoio. Essa norma se chama Código de Processo Civil. Como nós tivemos uma gigantesca reforma no processo civil, é natural entender que o Código de Processo Civil, no que diz respeito a prazos, valerá para a lei de improbidade administrativa também. Então, resumindo o nosso questionamento aqui, o nosso saber direito responde para essa questão. O Código de Processo Civil se aplica ao processo da ação de improbidade administrativa e os prazos serão contados em dias úteis. Gabriela, tem alguma dúvida? Sim, professor. O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente, ele está sujeito às combinações da lei de improbidade administrativa? Ótimo, muito bom isso. No direito, nós temos uma figura chamada sucessão. A sucessão, ela é regulada pelo Código Civil. Quando uma pessoa falece, se ela deixou dívidas ou se ela deixou patrimônio, isso será repassado aos seus sucessores. Quem pratica um ato de improbidade administrativa e, porventura, é condenado a pagar uma multa, por exemplo, de 100 vezes o valor da remuneração que ele recebia? Sim, essa é uma espécie de punição na improbidade administrativa prevista no artigo 12, inciso 3 da Lei 8.429 de 92. Aquele que desrespeitar princípios aplicados à administração pública poderá ser multado em até 100 vezes a sua remuneração. Digamos que um determinado agente público é condenado. Ele ganha o teto constitucional e é condenado a pagar uma multa de 100 vezes o teto constitucional. É um valor alto, não é? É bem alto esse valor. Mas essa pessoa, quando toma conhecimento dessa condenação, se assusta e falece. Quem pagará a multa nesse caso? O sucessor, até o limite da herança. Nesse momento, nós temos que lembrar do artigo 5º da Constituição da República, que dispõe de forma expressa como garantia fundamental de todo e qualquer cidadão. Os sucessores respondem por dívida até o limite da herança. Então, 100 vezes o teto é um valor alto. O patrimônio que ficou tem que ser um patrimônio que suporte isso. O falecido, o decujus, deixou um patrimônio muito pequeno, deixou um patrimônio de 10 mil reais apenas. Então, os sucessores responderão até o limite de 10 mil reais. Mas falta muito para chegar nas 100 vezes a remuneração que ele recebia. Sim, falta, mas vale no sistema jurídico brasileiro a intransmissibilidade da pena. E o que quer dizer isso? A punição que foi dada ao Rodrigo não pode ser cumprida pelo filho do Rodrigo, exceto se ela for patrimonial, até o limite da herança que o filho do Rodrigo receber. Então, é possível, mas existe uma limitação. É o limite dado pela própria herança, o valor deixado. José, o que nós temos para discutir agora? Professor, o fato de a lei de improbidade administrativa vedar qualquer tipo de acordo ou transação, esse fato não atrapalharia um eventual acordo de colaboração premiada ou
ou acordo de leniência em outras áreas, como, por exemplo, na área criminal? Pergunta delicada essa, né? Mas vamos lá, tem solução para isso. Flávia, Gabriela e José, e aos nossos ouvintes, a gente tem que entender o seguinte: a lei de improbidade, no seu artigo 17, proíbe acordos. Proíbe. Em 2015, nós tivemos uma medida provisória que permitiu fazer acordo em improbidade. Essa medida provisória não foi convertida em lei. Portanto, a norma retornou ao seu estágio anterior e, atualmente, é proibido realizar qualquer tipo de acordo na área da improbidade administrativa. Isso dificulta a promoção, por exemplo, da recuperação de patrimônios desviados, ou o fim da corrupção, ou melhor, a punição pela corrupção? De certa forma, sim. Porque o acordo, quando bem feito, é uma ferramenta estratégica para se conseguir se buscar informações bem mais importantes e bem mais relevantes. De outro lado, ela garante a intransigência do Estado com pessoas que praticam atos de improbidade. Por que intransigência? Por que isso? Porque nós estamos falando do patrimônio público, daquilo que pertence a mim e pertence a vocês, que todos somos donos no Estado republicano. E ele é de um interesse indisponível. Enfim, chegamos ao final do Saber Direito Responde. Agradeço imensamente os questionamentos, agradeço a presença dos nossos alunos Gabriela, José e Flávia. É com muita alegria que eu participo do programa e estou à disposição para outros esclarecimentos que porventura não tenham acontecido. Fiquem com Deus, até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.